Fala pessoal, tudo bem? Carlos Sander aqui, sejam bem-vindos mais uma vez. E agora nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre diferença na prática entre um modelo tradicional, uma organização tradicional, e uma organização que começa a adotar então a metodologia Lean Six Sigma. É claro que existe uma diferença muito grande entre esses dois modelos e aqui é o que a gente vai ver nesse exato momento, características de organizações, comparação entre esses dois modelos. Vamos lá. Solução de problemas, então. O que a gente percebe na prática quando uma empresa precisa resolver problemas? A grande maioria delas trabalha com correção. A empresa vive apagando incêndios, porque tem que fazer isso, aquilo, e a gente percebe que a prevenção é deixada de lado. No modelo Six Sigma é muito mais tradicional, a gente acaba trabalhando na realidade com a prevenção das causas. Então, por exemplo, uma atividade simples que eu posso citar aqui para vocês. A inspeção. Normalmente, a inspeção, se ela não for compulsória, ela não está prevenindo o problema de acontecer. Ela apenas vai detectar que aquele problema aconteceu. Você consegue identificar, mas a ocorrência dele pode ter vindo lá do começo da nossa linha, lá no começo da minha prestação de serviço. Então, inspecionar no final de uma linha ou no final da entrega do seu serviço também pode ser um grande problema, legal? Existem momentos ideais de inspeção, a gente tem vários cursos falando sobre isso aqui também, mas nesse momento eu queria que vocês percebessem uma diferença. Uma empresa que trabalha com correção vai ficar inspecionando para corrigir o produto. Uma empresa que trabalha com prevenção vai atuar com uma mentalidade diferente, com o intuito de prevenir todas as causas. Comportamento reativo e proativo. O que muda nesses dois cenários? Pessoal, quando você fala que vai ter uma mudança, você quer implementar algo diferente, o que é muito mais comum? Os profissionais serem reativos, ou seja, não, aqui nunca foi dessa forma, por que eu tenho que mudar? Ou até mesmo sabotar essa mudança, ou ter um comportamento proativo. Na grande maioria das vezes, os profissionais são sim reativos, esse é o modelo tradicional. O modelo Six Sigma, a gente vai trabalhar com a proatividade. Na realidade, com os treinamentos, os próprios profissionais vão percebendo que a proatividade, que é necessário ter esse comportamento, tá? Vocês, por exemplo, estão fazendo esse treinamento de White Belt. Vocês começam a ter algumas mudanças de mindset, começam a perceber que isso é aplicável dentro da empresa onde vocês trabalham. E se vocês levarem isso, vocês vão perceber que algumas reações vão cair nesse cenário aí de reatividade. Legal? Esse comportamento reativo vai começar a aflorar. No entanto, se vocês forem trabalhando treinamentos, capacitação, vocês vão perceber que a proatividade começa a entrar em cena também. Tomada de decisão. Essa é uma excelente questão, um excelente ponto. A gente tem aqui baseado na experiência e nós temos também quando a decisão é baseada em dados. Quando que eu percebo isso? Um gestor, um gerente com alto tempo de serviço, alto tempo de cargo, acaba determinando algumas ações com base na experiência. Isso é incorreto? Na realidade, a gente precisa ponderar. Mas ponderar o quê? Vamos lá. Se eu tenho um problema simples de ser resolvido, eu posso utilizar a experiência. Não tem problema nenhum, tá? Se eu tenho um problema complexo, a experiência ela vai culminar em tentativa e erro, tá? Em todos os casos ela culmina em tentativa e erro, mas quando é simples eu acabo conseguindo resolver. Quando o problema é complexo, aí o cenário começa a mudar um pouco. Eu preciso trabalhar com dados, eu preciso ter dados para embasar as minhas opiniões e as minhas decisões. O modelo Six Sigma trabalha única e exclusivamente com dados para realizar os projetos, para avançar nos projetos. Beleza? Tem uma série aí de informações para vocês. Então, o processo, ajuste e controle. Sempre no modelo tradicional eu preciso ficar ajustando. O modelo Six Sigma eu tenho um controle muito melhor. Eu consigo saber se aquilo está saindo do requisito crítico do meu cliente, está saindo fora da especificação e consigo resolver quase que imediatamente, beleza? Mais seleção de fornecedores, custo, parte do preço e capabilidade. Então a gente falou sobre isso. Quando eu falo de seleção de fornecedores, quando eu falo de selecionar por custo, isso sai muito caro. O mais barato, que entrega mais rápido, isso atende? Às vezes não, eu preciso de uma confiabilidade. A gente falou, lembra da Apple, dos fornecedores da Apple, documentação extrema, da GE. A gente precisa ter essa confiabilidade nos fornecedores.
beleza? Então existe uma diferença também entre os modelos tradicionais de empresa e o Seis Sigma com relação a isso. Planejamento, curto prazo e longo prazo, modelo Seis Sigma, a gente faz planejamento de 5, 6 anos às vezes de projetos, paybacks de 2, 3 anos. Carlos, mas hoje em dia isso não cabe mais. A gente vai dosar a aplicação do projeto Seis Sigma pensando a longo prazo, mas trazendo resultados a curto prazo também, tá? Fique tranquilo, a gente não vai ficar fora dessa abordagem. Projeto, desempenho e produção econômica, treinamentos de funcionários, se o tempo permitir e mandatório, tem aí comparações para que vocês possam verificar. Eu vou voltar apenas em treinamentos de funcionários para que vocês possam perceber a diferença. O que acontece? Treinamentos de funcionário, se o tempo permitir, tá? Quando eu falo do modelo Seis Sigma, eu tenho treinamentos de White, Yellow, Green, Black, Master, Black Belt, seminários para alta administração, tudo isso para garantir que os funcionários terão a capacitação, o conhecimento necessário e adequado para que a gente possa prosseguir. Bacana? Queria ilustrar essas pequenas diferenças aí com vocês e assim também trazer à tona se vocês estão dentro do modelo tradicional, se vocês conseguem perceber que a empresa de vocês está dentro do modelo tradicional ou já migrando algumas características para o Seis Sigma, que seria o ideal, seria o necessário, o buscado nesse momento. Beleza, pessoal? Quero que vocês façam essa reflexão então e a gente retoma esses conceitos na próxima aula. Grande abraço!